Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. Na casa, Larissa, Sheila e Arthur estavam na sala, olhando para o sofá onde Gui havia dormido. Cara, isso tem que ir pro sol! O que vamos explicar pro dono da casa? Larissa quis saber. E ele precisa saber? Deixa essa merda aí! Quem vier depois que cuide disso, Arthur falou, indo até a porta da sala e olhando a varanda. Se eu não tivesse tão cansado e com dor de cabeça, teria ido com eles, murmurou, encarando o sol e o céu azul. Foi quando ouviram passos descendo as escadas. Bom dia, Dorminhoco! Arthur falou, animado e sorridente ao ver o amigo. Oi, Gui apenas murmurou, a voz rouca de sono. Não deu muito assunto para os colegas, pois parecia saber o que eles iam dizer e ele não estava afim de questionamentos. Larissa cutucou Sheila. É impressão minha ou o Gui está mal-humorado? Sheila apenas sorriu. Ressaca e provavelmente vergonha. Ou você acha mesmo que ele não imagina que percebemos o que ele fez no sofá? Ouviram sons de xícaras na cozinha. Sheila prontamente se levantou para ir até lá. Vou conversar com ele. Não me parece bem. Que foi? Sheila perguntou, fingindo não ter percebido a ironia. Vou até lá fora fazer companhia ao Arthur para vocês conversarem melhor. Sheila levou as mãos ao rosto, sentindo esquentar de vergonha. Eu ia gostar de ter você como cunhada, mas sei que sua queda mesmo é pelo... Cala a boca, Larissa! Ou quer levar um tapa também? Ah! Então foi por isso que você enfiou a mão na cara da Mari? As duas sorriram levemente. Meninas, chega aí! Arthur gritou de fora. Vá lá, eu vou conversar com o Gui, saber o que ele tem. Sheila falou, se levantando e indo até a cozinha, enquanto Lara ia para fora, em direção onde Arthur estava. Posso sentar aqui com você? A voz de Sheila reverberou levemente na cozinha. Gui levantou a cabeça, parecia distraído. Ao ver Sheila, sorriu e apenas balançou a cabeça. Ela puxou a cadeira, que gemeu leve com o atrito ao chão. Em seguida, se sentou. Embora já tenha tomado café, vou tomar mais um gole para te fazer companhia. Está tudo bem? Dormiu bem? Gui não respondeu imediatamente. Mastigou o pão de leve, enquanto o pensamento parecia distante. Em seguida, suspirou. Onde está o resto do povo? Perguntou, a voz ainda preguiçosa. Foram para a praia. Eu não quis ir, nem a Lari, e o Arthur estava de ressaca. Putz, nem fale em ressaca, murmurou, puxando mais um pão da sacola. Compraram esse pão agora cedo? Gui perguntou. Não, é o pão que vocês trouxeram da rua ontem. Ah, sim. Até me esqueci que fomos na rua ontem. Nem esquenta. Eu estou péssimo. Fez-se um silêncio. Sheila deu um gole em seu café, enquanto Gui à sua frente comia o pão devagar. Ela o encarou discretamente. Rapaz forte, demonstrando segurança de si mesmo, mas naquele dia em especial parecia frágil. Ela sentiu algo diferente.
uma vontade de abraçá-lo, talvez. Sua fragilidade, a voz cansada, sonolenta, tudo isso era um combo perfeito para sacudir as estruturas dela de forma estranhamente boa. Falaram a hora que vão voltar? Gui quebrou o silêncio. Sheila levou um susto, como se tivesse sido pega no flagra, fazendo algo íntimo e proibido. Não, só saíram. Gui suspirou. Se estivessem aí, juro que ia embora. O silêncio pesou outra vez, dando lugar apenas ao som de um pássaro que cantava ao longe, como se também temesse aquele lugar. Ué, você estava tão animado, tão ansioso? Queria quase matar a gente dirigindo feito louco, recordou Sheila, sorrindo. Desanimou? Totalmente. Ele deu mais um gole no café e colocou a xícara de forma firme na mesa. Vocês não ouviram nada de madrugada, não? A pergunta fez a espinha de Sheila tremer e um arrepio estranho subir por seu corpo. Eu dormi feito pedra, Gui. Não ouvi nada. Também não ouvi ninguém comentando. Você ouviu alguma coisa? Gui suspirou, sentindo a tensão e a vergonha crescer dentro dele. Admirava Sheila. Almejava em segredo, ou quase em segredo. Se falasse o que ouviu à noite, ela poderia lhe achar um bobo, um fraco. Ei! Chamou, trazendo-o de volta à realidade. A única coisa que a galera comentou foi o fato de você não estar no sofá, sendo que você ontem caiu por lá, morto de bêbado. Sem que ela esperasse, ele esticou as mãos e apoiou sobre as dela na mesa. O calor daquelas mãos firmes e masculinas fez o corpo de Sheila reagir de uma forma que ela não gostava ou não queria admitir. Sorriu. Se eu te contar, você acredita em mim? Se não acreditar, promete que pelo menos não vai rir da minha cara? Claro que não, Gui. Não vou rir de você. E, sinceramente, diante das coisas que andam acontecendo nessa casa, vou acreditar em qualquer coisa que você disser. Gui tirou as mãos de cima das dela e levou ao rosto, apertando a cabeça como se quisesse evitar que explodisse. Eu tenho remédio, você quer? Não, querida, eu tenho também. Obrigado. Ele suspirou, deixando as mãos caírem sobre a mesa. Eu tive um pesadelo horrível essa noite. Sheila não pareceu surpresa, apenas demonstrou curiosidade. Estava me afogando e fui engolido por um animal. Quando acordei, estava paralisado, não conseguia mover um músculo. Caramba! Exclamou Sheila, preocupada. E, como se já não bastasse, eu juro que tinha alguma coisa pulando na piscina. Acredite se quiser. Sheila se arrepiou. Acreditava em Gui, por mais absurda que fosse aquela história. Aquelas palavras atravessaram Sheila como um fantasma e ela se encolheu como uma criança que jura ter ouvido algo embaixo da cama. Ela não havia explorado diretamente aquele quintal onde a piscina estava, mas sabia que ela estava vazia. Havia visto pelas janelas dos quartos. O que estaria acontecendo? Enquanto refletiam sobre esse mistério, Larissa se aproximava de outro, ainda mais intrigante. Arthur fazia um gesto, chamando-a. O que é, Arthur? Insistiu, se aproximando com receio. Vem aqui. Larissa se aproximou devagar, até ficar bem perto dele, que estava entre os carros. Alguma coisa destruiu os carros. Larissa engoliu seco, sentindo o estômago gelar. O coração disparou em alerta.
Eu não sei como ou que poderia ter feito isso, mas os pneus estão destruídos e os fios cortados. Alguém ou alguma coisa sabotou nossos carros. Ele deu meia volta no carro e abriu o capô. Olha, esse tanto de fio aqui, está vendo? Está cortado, explicou, abaixando-se e apontando para algum lugar escuro por baixo do carro. Larissa acompanhou com o olhar, chocada. Os pneus foram destruídos, tanto do meu carro quanto do carro do Gui. Acredito, inclusive, que os fios do carro dele também devem estar cortados. Ele vai ficar puto. Larissa, ainda sem dizer nada, olhou, se abaixando. Você viu isso aqui também? Arthur se abaixou perto dela, observando algo que lhe parecia não ter notado. São pegadas, confirmou a jovem, percorrendo o olhar do chão até a lataria, deslizando os dedos por ela. Isso aqui, você viu também? O coração de Arthur parecia querer pular para fora da boca e fugir primeiro que ele daquele lugar. O coração de Larissa não estava diferente. Quando olhou o que ela apontava, Arthur perdeu a cor. Eram marcas de garras profundas na lataria, como se algo tivesse forçado e as garras afiadas perfurassem o metal na tentativa de arrancar ou danificar mais. Tem algum animal selvagem aqui? Arthur perguntou, incrédulo sobre a própria pergunta, que mais parecia ser uma afirmação para si mesmo do que uma dúvida real. Você não sabe? Indagou Larissa, deixando mais dúvidas do que respostas claras. Larissa se levantou e se colocou de frente com ele, olhando fundo em seus olhos. O olhar da jovem fez Arthur congelar. Não há mais espaço para ceticismo, Arthur. A estátua, a maldita estátua. Arthur continuou parado, petrificado tanto quanto a estranha estátua na sala. Sua ficha parecia estar caindo naquele momento. Ele que, até então, tratou o objeto com desprezo, agora se sentia obrigado a cogitar a ideia da amiga. Meu Deus, Gui! Sheila dizia, espantada na cozinha. A casa inteira parecia mergulhada em pavor, cada um sendo impactado à sua maneira. Eu não estava dormindo, juro. Juro que eu vi a coisa pulando na piscina. Não me pergunte o que era, porque eu não sei. Nem se eu conseguisse me mexer naquele momento, não iria lá atrás para ver, disse Gui, terminando de tomar o seu café. Sheila já havia terminado e estava limpando a mesa, mas parou de súbito. Essa casa está quieta demais. O que será que Lara e Arthur estão aprontando? Gui sorriu sem graça. Em seu íntimo, pensavam que estavam falando dele. Eu vou tomar um remédio para minha dor de cabeça, disse, enquanto lavava um copo. Tem certeza que não quer que eu pegue? Não, querido, obrigado. Sheila apenas sorriu e se retirou. Estranhou o silêncio da casa, quebrado apenas pelo som de seus passos. Andou tentando não fazer barulho até a porta da sala. Quando Lari a viu, chamou. Mas, antes que Sheila pudesse fazer qualquer movimento até Lari, Arthur perguntou, alto em bom som. Sheila, o Gui tá por aí? O tom da voz era sério, porém alto o suficiente para Guilherme, de onde estava, ouvir. Ele terminou de engolir o remédio e respondeu. Estou, por quê? Chega aqui fora rapidinho. Sheila, a passos lentos e desconfiados, andou para fora como se estivesse pisando em um campo minado. Larissa se aproximou e segurou forte em seu braço. Sheila, você não vai acreditar. O que foi? Gui interrompeu, chegando à porta. Arthur o chamou e ele foi em direção aos carros. Estamos presos nesse lugar, Gui. Alguma coisa sabotou os nossos carros,
Estão destruídos! Gui arregalou os olhos enquanto Larissa se aproximava, segurando firme o braço de Sheila. Como é que é? Sheila quis saber. Gui, pega a chave do teu carro e olha. Tenho certeza que está destruído tanto quanto o meu. Arthur apontou para os pneus traseiros de seu carro. Olha isso! Exclamou, apontando em seguida para o carro de Gui. Não foram simplesmente estourados, furados, foram rasgados, destruídos. Como assim? Quem poderia ter feito isso? Sheila perguntou, intrigada e temerosa. Gui, sem dizer uma palavra, se afastou de cara amarrada. Você não faz mesmo ideia? Provocou Larissa, ao mesmo tempo em que Gui se aproximava com a chave do carro algum tempo depois. Passou bufando pelos jovens e abriu o capô. Sheila não conteve a curiosidade e se aproximou, seguido dos outros. Arthur estava certo. A fiação do carro de Gui tinha o mesmo padrão de corte de seu próprio carro. Meu Deus! Mas como? Suas mãos estavam trêmulas, apoiadas no veículo, enquanto o suor frio escorria pela testa. Palmas fortes e ritmadas foram ouvidas vindas do portão. Todos se entreolharam, como se questionassem quem seriam os autores daquelas palmas. Não eram seus amigos. Todos sabiam. Estavam com as chaves, não bateriam palmas na frente do portão. Não obtendo resposta, as palmas voltaram a se repetir, agora mais frenéticas. Quem é? Arthur quebrou o silêncio, temeroso pela resposta que não veio. Paulo e Edson. Se isso for uma brincadeira, juro que vou quebrar os dois na porrada, ameaçou aos gritos, tentando demonstrar para si mesmo uma coragem que já nem sabia se tinha. Ainda assim, mesmo diante da ousadia de Arthur, a resposta não veio. Arthur sentiu medo se transformar em raiva e se aproximou do portão, abrindo de uma só vez. Os amigos, petrificados no mesmo lugar, olharam esperando que a própria estátua talvez estivesse no portão. Mas apenas um vazio esperava do lado de fora. Eu vou matar o Edson e o Paulinho. O Gui me ajuda. As meninas, matem a Ivana e a Mariana, porque isso não tem graça nenhuma, bradou, fechando o portão com força. Mas, antes que ele batesse por completo, alguém do outro lado o empurrou, fazendo-o abrir novamente. Diante deles, agora, estava aquela senhora, a mesma que cruzou o caminho dos jovens quando estavam indo à praia. Gui, Sheila e Larissa, ao olharem para aquela mulher, quase não conseguiram se manter em cima das pernas. Tremiam, sem conseguirem mexer um músculo, como se estivessem sido congelados pelo tempo. As almas debaixo daqueles pés. Começou a velha, com seu discurso metódico. Arthur ficou segurando o portão, sem conseguir se mexer. São atormentadas a troco de prosperidade. O mal mora aqui. Se manifesta quando o dia dá lugar à noite, para que juntas condenem almas às trevas mais escuras que a própria noite. Sua voz era arrastada, as palavras parecendo ter sido programadas para disparar como em um brinquedo a bateria. Até a natureza ao redor pareceu silenciar para ouvir aquela senhora. Cada sílaba pronunciada pela mulher fazia os pelos dos corpos dos meninos se arrepiarem um por um. Ela apontou o dedo em cada um deles, enquanto dizia:
selaram suas almas. Estão condenados a estarem sob seus pés enquanto seu servo prospera. Arthur sentiu o impulso vindo de seu instinto para fechar o portão, mas o corpo não obedeceu. A velha cambaleou um passo à frente. Até quando será que almas serão condenadas aos pés das trevas para que alguém prospere? Até quando? Os jovens se entreolharam. O único movimento que conseguiam fazer, buscando uns nos outros uma resposta, algo para entregar àquela senhora, para que ela fosse embora e lhes deixassem em paz. Porém, quando voltaram seus olhos para o portão, ela não estava mais ali. Sheila e Larissa, como se combinassem a sincronia, soltaram um grito de pavor, como se o próprio inferno tivesse se revelado diante delas. Junto ao grito, um baque seco veio. Arthur virou para trás e simplesmente caiu ao chão, desfalecido, enquanto Guy, trêmulo, só estava de pé porque ainda estava apoiado no veículo ainda aberto, como um portal para o mal, prestes a engoli-los. Se chegou até aqui, não se esqueça de apoiar a escrivaninha da Thay. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Obrigada por ouvir.